e que o Teu Espírito Santo ele continue tendo liberdade em nosso meio de fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, que é nos transformar, nos alimentar, nos fortalecer, nos conduzir pelo caminho da Tua Palavra. Então que nessa noite, Espírito Santo, faz o que te apraz. Em nome de Jesus, prepara os corações, me capacita, Pai, em nome de Jesus. E faz tudo aquilo que está no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir em Romanos 8. É o tema que nós estamos trabalhando esse mês. Fala sobre nós sermos herdeiros, nós sermos filhos, e porque somos filhos, nós somos herdeiros. No capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Sempre que me é dada a oportunidade, né? E o Senhor, quando traz uma palavra, queridos, Ele primeiro vai dentro de nós e vai profundo dentro de nós, né? Porque quando o Senhor Ele tem algo para passar, Ele quer primeiro revelar para a gente, entender, que a gente compreenda aquilo que Ele está dizendo. E isso me faz refletir se realmente eu tenho essa mentalidade de que eu sou herdeira, né? De que, será que realmente em todos os momentos eu trago essa minha identidade, né, clara diante dos desafios, diante das circunstâncias? Especialmente se eu sou filha, é porque eu tenho um pai. Será que eu tenho Deus como meu pai? Será que eu confio plenamente nesse pai? Então tudo isso são reflexões que causam em nós quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor. Então, inevitavelmente, quando fala de ser filho, eu penso no pai. Eu penso em Deus como meu pai. E eu hoje fiquei refletindo o quanto entender que Deus é meu pai mudou a minha trajetória, mudou a minha vida, mudou a forma como eu me relacionava com Deus. E o interessante é porque esse tema paternidade, ele traz muitas experiências para mim, daquilo que eu já vivi com Deus. Então, falar sobre ser filho e ser herdeiro, consequentemente, é falar sobre essa paternidade que muda a nossa história. Uma paternidade que é capaz de forjar o nosso caráter, de forjar quem nós somos e de renovar a nossa mente a tal ponto que a gente começa a viver de outra forma, de se relacionar com Deus e até com as outras pessoas de outra forma. Agora como filha, agora como alguém que tem a proteção de um pai que é infalível, de um pai que jamais vai abandonar. E isso faz muita diferença na vida da gente. Isso me fez pensar também que muitas vezes nós queremos herdar a herança que Deus tem, tudo que Deus tem prometido, mas muitas vezes não queremos ser filhos. Olha só como isso é complexo. Às vezes, amém, igreja? Nós queremos herdar o que Deus tem. Nós queremos as bênçãos de Deus,
mas não queremos nos posicionar como filhos para obedecer. Porque ao seu pai natural, você deve obediência. À sua mãe, você deve obediência. Mas às vezes a gente quer se relacionar com Deus apenas nesse sentido, de receber. Mas não do que foi falado aqui, sobre também ter deveres, sobre também corresponder com o anseio de Deus, naquilo que Ele espera de nós como filhos. Amém? Então isso também nos gera essa reflexão. Que tipo de filho eu estou sendo? Será que verdadeiramente eu quero a herança e tenho me posicionado como filho? Ou eu só quero ser filho se for na parte boa? Né? E na parte que é, como aqui diz a palavra, se sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Né? Então, nisso daí a gente também precisa refletir. Eu sou filha, automaticamente quando eu me torno filha, eu tenho direito à herança do meu pai. Isso é no natural e isso também é no espiritual. E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Amém? Eu estava olhando, assistindo, né, as ministrações anteriores da pastora e do pastor. Eu anotei algumas coisas aqui que ela falou, que eu posso retomar, né, para poder iniciar a parte que eu quero falar. Ela falou que nós estamos vivendo o ministério do Espírito e que esse ministério do Espírito é de muito maior glória do que o ministério da lei, porque a lei apontava o nosso pecado e nos condenava à morte. Mas o Espírito é aquele que veio reforçar a aliança que Jesus fez na cruz. Ele veio manifestar a glória dessa nova aliança. E esse tempo, quando Jesus volta para o Pai e envia o seu Espírito, é para que seja manifestada a glória de Deus. O Espírito Santo, passando a habitar em todo aquele que crê em Jesus, ele começa a revelar também essa glória através de nós, que somos filhos. Amém? E ela ressaltou aqui que nós somos filhos, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Então, aí veio a pregação do pastor semana passada e falou que muitas vezes nós queremos ser filhos, mas sendo guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração. E isso é um engano, porque o nosso coração é enganoso. Quem tem que nos governar é o Espírito de Deus, porque Ele vai nos forjar de glória em glória e fazer com que a gente manifeste o esplendor, manifeste a majestade de Jesus à medida que a gente vai se tornando mais e mais parecido com Ele. Amém? Ela também falou sobre identidade, que era algo que o Senhor também me trouxe ao entendimento. Queridos, o Pai, Ele dá identidade ao seu Filho. Ele traz referência ao seu Filho. Ele traz limites. Ele traz uma imagem, um direcionamento, características que vão fazer com que aquela pessoa cada vez mais se pareça com Ele. E Deus fez isso conosco. Ele colocou a imagem dele em nós e Ele se colocou à nossa disposição através de Jesus para ser o nosso Pai. E através dessa identidade de filhos, Ele cada vez mais forjar esse caráter de Cristo em nós, para que sejamos capazes de ser reconhecidos como filhos. Amém? Porque nós não podemos ser filhos, conforme a palavra de Deus, que diz que os que são filhos, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então não podemos ser filhos guiados pela nossa própria vontade, porque não iremos refletir essa glória e esse caráter e essa identidade do Senhor. Amém? Outra coisa que me chamou a atenção é que ela falou assim: gerem filhos de Deus. Gerem filhos de Deus, falou para os pais. Né? Então a gente precisa, primeiro, para gerar como pais,
essa identidade de filhos, a gente precisa mostrar para eles por meio do nosso exemplo. Amém? Você precisa se sujeitar ao Espírito de Deus, ser transformado de glória em glória. E aí o seu filho, que vai estar ao seu lado, vai ver a sua transformação, vai ver o caráter de Cristo em você. E ele vai também querer refletir o que você reflete. Porque os nossos filhos são nossos exemplos. Né? Então, às vezes, quando a gente vê um erro do nosso filho, às vezes o culpado nem é a criança ou nem é o adolescente. Muitas vezes está refletindo a nossa falha. Né? Então, deixar Deus nos tratar, nos sujeitando ao Espírito Santo, isso faz com que nós também geremos filhos de Deus. Porque eles vão olhar, vão ver que é a nossa referência, que o nosso Pai é o Senhor. E eles vão entender que eles também têm uma identidade de filhos. Em nome de Jesus. Amém? Está todo mundo acordado? Todo mundo... Glória a Deus. Eu queria, a partir disso, né, falar um pouco sobre esse espírito de adoção. Como aqui nesse texto fala, nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós éramos governados, éramos escravos quando nós estávamos no mundo. Mas quando nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz, o Espírito que nos governa agora é o Espírito de adoção. O Espírito de Deus. O Espírito que vai revelar Jesus para nós, mais e mais. Então, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre esse processo de adoção. Porque para a gente entender que a gente é filho, a gente precisa entender que nós fomos inseridos numa família. E que aconteceu uma adoção. E que o processo de adoção ele é um processo que é para ser irrevogável. Isso te dá segurança de que Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te rejeitar. Então, da mesma forma que acontece no natural, acontece no espiritual. Então, para que aconteça uma adoção no natural, é necessário um processo. Então, alguém vai se candidatar para adotar alguém que esteja órfão, sem pai e sem mãe. E a justiça, a lei, ela vai determinar como é que esse processo vai acontecer. E existem requisitos que os pais têm que cumprir. E existe também, dependendo da idade da criança ou do adolescente que vai ser adotado, existe também a necessidade do consentimento dessa criança. Se ela quer ou não, porque a lei está para proteger a criança. Então, o consentimento da criança, ela também é levada em consideração. E sabe o que eu aprendi, o que eu entendi lendo aqui João? Abra comigo, por favor. No Evangelho de João, no capítulo 1. Ele vai nos falar sobre algo que me chamou muita atenção. Quando ele diz aqui no versículo 11, Evangelho de João, versículo 11 diz: veio, a respeito de Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ponto. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vamos refletir aqui um pouquinho. João está dizendo que Jesus veio para um povo que era seu. Esse povo era para ter aceitado a Cristo, porque eles esperavam o Messias. Mas quando Jesus veio na sua forma humana, ele não foi recebido, ele não foi aceito. Amém?
Mas João também está dizendo que aqueles que creram, aqueles que receberam a Cristo, foram os que se tornaram filhos de Deus. Nós que cremos no Senhor Jesus como Filho de Deus, nós que o recebemos, queridos, isso é fundamental. Quando eu li isso aqui, nós recebemos aqueles que o receberam. Não é qualquer pessoa que pode se dizer filho de Deus. São aqueles que receberam a Jesus, que creram no seu nome. E lá em Romanos vai dizer, e que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, é necessário o nosso consentimento para a gente se tornar filho. Jesus não bate na porta, dá um chute e entra na nossa vida, não. Foi como foi louvado aqui, ele bate na porta. Se alguém que está do lado de dentro abrir a porta, aí ele vai entrar, vai se tornar irmão do mesmo Pai. Ele vai pegar aquele que abriu a porta, que deu o acesso, e vai ser o mediador entre ele e o Pai. Ele vai conduzir, vai dizer, venha meu irmão, agora você tem uma família. Agora você tem um pai. O pai não é meu, o pai é nosso. O Pai agora é nosso, mas é nosso de todos aqueles que abriram a porta, deixaram Jesus entrar e mediar essa reconciliação. Então, às vezes, a gente fala, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, mas não quer abrir o coração, mas não quer deixar o Senhor reinar, mas não quer ser reconciliado, porque não quer se submeter à palavra, nem se submeter ao governo do Espírito. Então, que tipo de filho nós estamos sendo? Não é apenas dizer, eu sou filho. O filho, ele tem características. É preciso, nesse processo de adoção, honrar os requisitos que Deus colocou. Ninguém chega porque tem o desejo de ser pai e mãe, chega lá no orfanato, pega qualquer criança e leva para casa. Não é assim. É um processo. Vai na vara da infância e juventude, depois se cadastra, faz curso, passa por uma investigação psicológica, econômica, social, para ver se tem condições de receber aquela criança. E a criança ainda tem que querer, porque se ela não quiser, aí aquela já não vai. Vai tentar outra criança, a adoção de outra criança. Então, vamos imaginar, naturalmente, o pai adotante, a criança, a justiça com a lei determinando o processo, encaminhando o processo. Aqui é a lei. O Senhor também está nos dizendo como é que acontece a adoção. Ele é o pai. Por amor, ele desejou dar o seu filho para poder reconciliar-se com outros filhos. Porque se Jesus não tivesse vindo, se o pai não tivesse entregue o seu único filho, os requisitos de justiça não teriam sido cumpridos. Os requisitos para haver uma salvação, um resgate da humanidade não teria sido cumprido. E, consequentemente, nós não poderíamos ter sido adotados. Mas lá em Efésios 1, abra comigo, em nome de Jesus. No capítulo 1, ele diz aqui no versículo 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ele já era o desejo de Deus, antes da fundação do mundo, que nós fôssemos seus filhos, e filhos santos, filhos irrepreensíveis. E como nós nos tornaríamos santos? Aí ele mesmo diz, e filhos, ele diz, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, como por meio de Jesus Cristo.
Não há outra forma de se tornar filho se não for por meio de Cristo. Então, às vezes, a gente precisa compreender esse processo do Senhor, porque o Senhor deseja, como Pai, Ele desejava antes da fundação do mundo, que todos fossem filhos. E para isso Ele mandou Jesus. Mas Jesus não chega arrebentando tudo e te obrigando a nada. Porque quem faz isso é o espírito de escravidão, que escraviza e obriga você a fazer coisas que você nem queria fazer. Mas o Espírito do Senhor é o Espírito de liberdade. O Espírito de adoção é aquele que vem enquanto Jesus está batendo, Ele está dizendo, está nos convencendo do pecado, está nos convencendo da justiça, do juízo, está nos trazendo, olha, você precisa se arrepender, olha, abre teu coração. O Espírito de adoção está gerando em nós esse desejo de sermos adotados por Deus. Então, quando a gente abre o coração, quando a gente ouve a palavra do Evangelho, quando a gente entende, meu Deus, Jesus é o Filho de Deus, morreu para me salvar. Quando eu abro meu coração e Jesus entra na minha vida, o Espírito Santo me sela. Ele me marca como uma propriedade de Deus. E a partir de então, agora eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho uma herança. Glória a Deus. Então, há um processo, há requisitos. Eu não me torno filho de Deus de qualquer forma. Eu preciso me sujeitar à lei de Deus, cumprir os requisitos, que é receber Jesus, crer em Jesus, receber esse espírito de adoção para habitar em mim, permanecer comigo, e aí sim eu ter esse direito a herdar as heranças do Senhor. Porque aqui nesse mesmo capítulo 1 de Efésios, ele diz aqui, deixa eu ver aqui um pouquinho mais para baixo. Ele diz, ele revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Queridos, o propósito de Deus é unir em Jesus todas as coisas. Unir o céu, de onde ele veio, à terra, de onde ele veio também para nos resgatar. Então, o propósito de Deus, o mistério de Deus é esse. É unir todas as coisas em Cristo. E tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por meio do seu ministério, o desejo do Senhor é compartilhar conosco essa herança. É compartilhar conosco essa herança. Ele diz no versículo 11, em Cristo fomos também feitos herança. Amém? No versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, que é essa aqui, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, por isso que nós temos que ser governados pelo Espírito. O Espírito Santo é a garantia de que Deus vem nos buscar. Se nós formos filhos que não andam e não são governados pelo Espírito, cadê a marca, cadê o penhor, cadê a garantia que nós vamos ser salvos, resgatados, filhos? Então, quando a gente olha para aquela história, para aquela parábola que Jesus contou do filho pródigo, os dois eram filhos. Mas os dois tinham comportamentos e atitudes diferentes. Então, quando aquele filho, ele diz, olha, eu quero a minha herança. O interesse dele não era estar na companhia do pai. O interesse dele era usar a herança. E nós não podemos ser esse tipo de filho que quer receber do Senhor apenas a herança e a eternidade.
E a eternidade, onde as coisas que o Senhor já preparou para nós, que são muito maiores e melhores do que as que estão aqui na terra, nós vamos desprezar a companhia do nosso Pai, a companhia de Jesus, a companhia do Espírito Santo, o lugar onde toda a glória habita, que é o céu. Então nós não podemos ter essa mentalidade de filhos que se afastam do Pai, mas querem usufruir da herança. Não é forte isso? Às vezes você quer, você ora, você até se chateia, porque Deus não dá o que você pede. Mas vem mais para perto do Senhor. Vem mais para perto do Senhor, para ver o que de fato é mais precioso, para ver o que de fato é mais valioso, para ver o que é mais importante para o Pai e não apenas para você, porque Ele, como teu Pai, sabe o que é melhor para você. Nós, como pais, não vamos permitir que o nosso filho faça tudo o que ele quer se a gente sabe que há perigo e risco de destruição. Mas chegue mais perto do seu pai. Tenha intimidade com ele, que ele vai te mostrar. Que ele vai te revelar as coisas maiores que ele tem para você. Pelas quais você tem que lutar de verdade. Então, a gente precisa entender como é que acontece esse processo de adoção. Deus, ele se torna pai daqueles que recebem o seu filho. E daqueles que, ao receber o seu filho, recebem o Espírito e se guiam por meio desse Espírito. Esses são os requisitos que o Senhor deseja. Porque se eu sou guiado pelo Espírito, eu vou caminhar em obediência. Então não é apenas dizer, você tem que obedecer. Não, se você for guiado pelo Espírito, você vai obedecer. Porque mesmo quando você errar, ele vai te conduzir ao caminho certo. Ele vai gerar em você um constrangimento, um arrependimento. Porque na vida daquele filho pródigo, ele achou que o mais importante era a herança. E ele recebeu uma herança. Mas aquela herança o levou a quase destruição. Até que um dia ele estava num caos tão grande de olhar para os porcos, de desejar comer a podridão daqueles porcos. E ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele tinha uma casa. Ele tinha empregados ao seu dispor. Ele tinha riquezas. Queridos, às vezes a gente troca o que Deus tem para nós para a sujeira, para a podridão do mundo, que sacia apenas por pouco tempo. E nos conduz cada vez mais para longe do Pai. E é o Espírito de adoção que nos lembra que nós somos filhos. Com certeza aquele Espírito de adoção que foi lá e disse, olha, você tem um pai, você é filho ainda. E quando a gente vem aqui em Lucas 15, que vai ler essa parábola, o filho, quando ele tem esse discernimento, ele diz, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, muitas vezes o que a gente faz, de verdade, nos envergonha. E nos afasta, faz com que a gente se esconda do Pai, como Adão fez lá no Éden. Quando ele pecou, ele se escondeu. Mas Deus foi ao seu encontro. Deus desejava continuar a comunhão. Mas ele já estava em pecado. E o pecado cria uma barreira, uma separação entre nós e o Senhor. Mas não é porque aquele filho foi para longe, errou, que o pai o desprezou. Ele continuava ainda sendo filho na posição errada. No lugar errado, no ambiente errado. Mas ele não deixava de ser filho. E algo que a gente precisa entender é que o pecado ele tirou Adão do jardim. Nós tínhamos um pai desde o começo. Adão tinha um pai, sabe, aquele que o criou, que colocou dentro dele o Espírito, que se relacionava com ele.
Sabe, desde que aquele relacionamento ele foi quebrado, nós ficamos órfãos. Nós vivíamos no mundo órfãos, sem nem ter consciência que a gente precisava de um pai. Sem nem compreender quanto a gente precisava desse pai na nossa vida. Mas um dia, esse espírito de adoção foi lá, nos convenceu. Nós abrimos o nosso coração, a palavra foi ministrada, o Espírito Santo trouxe a revelação, trouxe o entendimento, nós criamos fé e nós aceitamos Jesus. E agora nós somos filhos e não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos, temos que lutar para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Para continuarmos nessa posição de filhos. Precisamos lutar. Porque, até como a pastora falou, essa luta entre a carne e o Espírito não cessou dentro de nós. Nosso Espírito está vivificado, foi um novo nascimento, nós estamos vivos espiritualmente. Mas a carne ainda está aqui. A nossa alma, o nosso querer e o nosso corpo desejando o pecado e o Espírito sujeitando. Não, você é filho, você é diferente, você tem uma herança eterna, você tem que se suportar essa luta e vencer. Porque agora você tem recursos de Deus. Você tem esse Espírito. A palavra diz que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E que poder é esse? É o poder do Espírito. É o poder que Ele tem para nos transformar naquilo que Deus nos gerou para ser. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas como nós estamos, Ele vê aquilo que Ele nos criou para ser. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, há muitos anos atrás, há 15 anos, quase 15 anos atrás, quando eu entrei aqui, e o Senhor estava nesse processo dentro de mim, de arrependimento, de chorar pelo meu pecado, pelas minhas... Porque eu não queria ser daquele jeito, eu queria ser uma filha que agradasse a Deus. E quando eu me vi diante do amor de Deus, por mim, aquilo me convenceu tão poderosamente e me constrangeu ao mesmo tempo, porque eu pensava, Senhor, eu estava tão distante e o Senhor me encontrou. Eu estava tão longe e o Senhor estava todo o tempo cuidando de mim. Eu estava fazendo tantas coisas desapercebidas, mas o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, o Senhor me amou. E aquilo, querido, gerou algo tão profundo, um amor tão profundo por Deus, que tudo que eu conseguia dizer a Ele era, Senhor, nunca me deixe me afastar desse amor. Não permita que eu me afaste do teu amor. Porque eu entendi que tudo que eu precisava era daquele amor, daquele cuidado. Então, mesmo quando eu entrei aqui, certo dia, Deus falou assim para mim, que eu era a princesa dele. Queridas, eu não me senti uma princesa. Eu me senti alguém tão errado, tão necessitado de mudança, de transformação. Mas o Senhor dizia para mim, você é minha princesa. Quanto faz diferença aquilo que o Pai fala ao nosso respeito? Que diferença faz dentro de nós aquilo que Deus fala ao nosso respeito? Porque eu não me sentia, mas hoje, de estar aqui, no meio dos príncipes e princesas, eu também me considero uma princesa. Eu também me sinto honrada por Deus. Mas não era como eu me sentia. Naquele momento que Deus olhou para mim e falou aquilo ao meu respeito. A palavra do Pai nos define. É a palavra desse Pai que nos define o nosso caráter, define o nosso valor, define quem somos, queridos. Muitas vezes nós damos valor a tantas pessoas que falam e pensam coisas ao nosso respeito. E o que Deus pensa ao nosso respeito?
Não é capaz de nos transformar e nos dar proteção e liberdade? É sim. Mas muitas vezes valorizamos mais o que o mundo acha do que o que Deus acha. Mas Deus quer nessa noite que a gente volte ao jardim. Não importa quão longe aquele filho pródigo ele esteve. O importante mesmo foi quando ele voltou. O importante mesmo foi quando ele recebeu, ele se arrependeu e ele aceitou de volta os cuidados do Pai. Não importa quão longe eu e você tenhamos ido da presença desse Pai. O que importa de verdade é quando nós decidimos voltar. É quando nós decidimos estar novamente no lugar da comunhão, no lugar do jardim, sabe? Dos encontros dele conosco. Isso é o que de fato nos importa. E às vezes nós estamos vivendo, mesmo como filhos, tão longe do nosso Pai. Mas o Senhor deseja trocar as nossas vestes, sabe? As vestes sujas, as vestes do mundo, as vestes que não mais nos representam na condição de filho. Deus tem vestes novas para nós. Vestes de louvor e não mais de angústia e nem de espírito abatido. Porque nós temos um Pai que cuida de nós, das nossas necessidades. Um Pai que nos coloca no colo, um Pai para o qual nós podemos correr e chorar e ver o socorro dele. E receber dele o descanso que a nossa alma precisa. Um Pai que é um lugar seguro. Queridos, falar sobre paternidade me traz muitas coisas profundas. E especialmente esses dias, semana passada foi Dia dos Pais. E foi exatamente o dia que foi o meu último Dia dos Pais com meu pai. Há 22 anos atrás. E 2 dias depois daquele último Dia dos Pais, o meu pai faleceu. Agora fez 22 anos, essa semana. Mas entender que eu tenho um pai, o meu pai, assim, a gente teve muitas divergências. Eu nunca fui uma filha, naquele tempo, muito obediente. Mas, depois que eu conheci o Senhor, Ele supriu esse lugar de pai. E tudo mudou dentro de mim. Houve uma plenitude dentro de mim. Sabe? Por mais que o meu pai, querido, como todos os pais, tinha defeitos. Nós, como pais, também temos defeitos, fazemos coisas erradas, que nos arrependemos. Então, algumas marcas daquela me entristeciam. Até que Deus foi lá como meu pai e me curou. Queridos, nessa minha caminhada com o Senhor, a primeira coisa que Deus fez foi curar a minha carência afetiva. Não era que eu não tinha pai na minha infância, eu tinha, mas o distanciamento pelo meu comportamento gerava uma expectativa de que fosse diferente. Entende? Eu tinha o meu pai, mas também não era uma filha muito obediente, então meu pai sempre foi muito severo comigo. E isso distanciava a gente um pouco. E, consequentemente, quando é da criança, vai sendo para a adolescência. E meu pai faleceu, eu tinha 21 anos. Anos depois, cerca de 10 anos depois, me converti, estou eu lá no congresso e o Senhor começa a ministrar na minha alma sobre meu pai, que eu deveria me arrepender e liberar perdão. Olha, e como se eu estivesse pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que eu deveria pedir perdão a Deus por tudo aquilo que eu tinha desonrado meu pai, sido desobediente ao meu pai. Meu pai já estava morto, mas aquilo ainda pesava sobre mim. E o Senhor trouxe à tona das profundezas da minha alma isso aí que eu nem tinha consciência que ainda existia dentro de mim, que era necessário fazer. E o Senhor trouxe, queridos,
para que eu me arrependesse dos momentos que eu não honrei o meu pai, dos momentos que eu fui desobediente, porque, como esse filho pródigo, não foi o pai que rompeu com ele, foi ele que rompeu com o pai. Quem tinha que se arrepender era o filho. E naquele momento eu precisei me arrepender. E eu me arrependi profundamente. E eu desejei que tudo tivesse sido diferente. E o Senhor curou dentro de mim aquilo. E passado alguns anos, eu creio que mais uns 2 ou 3 anos, aí o Senhor, em outro processo, foi quando o Senhor firmou ali, dizendo, eu lhe adotei. Foi quando eu estava no meu quarto e eu estava ouvindo um louvor que falava sobre adoção. E nisso, o Senhor, eu comecei a orar e dizer, Senhor, se ainda tem algo que me impede de te servir inteiramente, que o Senhor retire de dentro de mim. Que o Senhor me fale, que o Senhor me mostre o que é. Porque eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. E se tiver algo que ainda impede, que o Senhor me mostre. E ali eu fiquei um tempo com o Senhor chorando e orando isso, desejando Ele como meu Pai. E então, o Senhor começou a me trazer à memória palavras que eu dizia, queridos, contra mim, quando eu estava com raiva do meu pai. Olha só. Coisas que eu dizia contra mim. Eu dizia, eu queria morrer. Era bom que eu morresse. Só assim ele vai sentir falta de mim. Essas palavras e esse sentimento ainda pesavam no reino espiritual como um impedimento para Deus ser o meu Pai. Porque muitas vezes nós não estamos alinhados com aquilo que Deus tem, que Deus deseja fazer. E é preciso a gente se submeter ao governo do Espírito para Ele fazer essa transformação, para a gente ser livre e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, naquele momento, eu comecei a me arrepender. Senhor, eu me arrependo por todas as palavras que eu disse contra mim quando eu estava com raiva do meu pai. E eu o perdoo por todo o sentimento de raiva que ele causou em mim, consciente ou inconscientemente. Então, queridos, isso é arrumar a casa. Isso é dar liberdade para o Espírito nos transformar. Porque não adianta ser filhos com um coração que não é ensinável a Deus. E eu passei por esse processo de cura. Quando eu cheguei dessa cura afetiva, desse vazio que eu sentia e que eu sempre tinha expectativa que fosse preenchido, mas não poderia ser mais preenchida pelo meu pai. E o Senhor me curou e depois o Senhor me levou a esse arrependimento profundo de ter sido uma filha desobediente. Mas aquilo ainda não era tudo que o Senhor queria fazer em mim. O Senhor queria que eu me arrependesse dos meus sentimentos, das palavras malditas que eu mesma lancei contra mim. Então, naquele dia, eu entendi que a partir daquele arrependimento, o Senhor estava me adotando. Que aquele impedimento que existia, o Senhor estava removendo porque eu estava me arrependendo. E a partir dali, Ele seria o meu Pai. Ele pegaria na minha mão. E foi nesse dia que eu tive aquela visão, eu já contei aqui algumas vezes, que eu tive em 2 partes, mas foi nessa segunda parte que Ele pegou na minha mão. E que eu fui saltando feliz, adentrando naquelas águas em níveis maiores. Então, queridos, ser filhos é também se sujeitar a esses processos. Sabe? É deixar o Espírito de Deus lhe curar. Não importa quão longe você foi, não importa quantos anos fazem que você não liberou perdão. Não importa quantos anos fazem que você está com o seu coração endurecido com uma mágoa. Não importa quantos anos você sente raiva por um momento onde você se sentiu rejeitado. Hoje é o momento de você abrir o seu coração e deixar Deus lhe curar.
para que os planos de Deus não sejam impedidos sobre a sua vida, para que você volte para esse jardim e desfrute da companhia de Deus. Porque, queridos, isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Diga o seu sim para Ele, de verdade. Abra o seu coração. Deixe Ele entrar. Deixe não apenas Ele entrar, mas Ele transformar a sua história. Deixe Ele transformar. Perdoe. Sabe por quê? Porque Deus, aquele pai que estava lá em casa, quando o filho pródigo voltou, ele não foi acusar o filho. Ele não foi acusar e dizer, você me abandonou, você desgastou tudo que era meu. Ele foi acolher. Nosso Deus é o Deus que tem compaixão. A palavra diz, quando ele viu o filho, ele teve compaixão, queridos. É um Deus e um Pai que sempre vai olhar para nós com compaixão. É um Deus que não importa quão longe a gente foi, quão sujo a gente esteja, quão fedendo do pecado a gente esteja, Ele continua tendo compaixão. Ele continua desejoso de dar um anel, fazer uma aliança conosco, de nos dar novas vestes, de festejar a nossa companhia. Não importa o que aconteceu, o que passou, o Deus de compaixão, o Deus de misericórdia continua sendo o mesmo. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo você conhece a Cristo, todos os dias é momento de ser transformado. A palavra diz que é de glória em glória, como a pastora falou, é um movimento do Espírito em nós. É um movimento sempre avançando e deixando para trás as coisas que ficam para trás. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Nada está definido. Só o amor dele por nós. Que diz que nada nos separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada dessas coisas, nem potestade, nem nada, nem sofrimento, nem circunstância alguma vai nos separar do amor de Deus, o Pai, que está no Filho e que foi doado para nós. Nada nos separará do amor de Deus. É o que diz aqui em Romanos 8. Deixa eu abrir. Romanos 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada está definido hoje. Se você fez escolhas erradas, se você se afastou, isso não te define. O que define é a sua atitude hoje, de se arrepender, de desejar verdadeiramente ser filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus e de viver todas as coisas que o Senhor já tem preparado para a sua vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, é isso que eu queria falar, compartilhar, para que você entenda que você, desde a fundação do mundo, você foi escolhido, foi amado para ser adotado por Deus em Cristo Jesus. E que essa adoção, isso é um ponto, queridos, chave. A adoção, ela é irrevogável. Nosso Deus que nos adotou, Ele não escolheu, vou adotar hoje, e no primeiro erro nosso, não, volte, vá-se embora que eu já estou desistindo. Não, nosso Deus não é assim. Isso nos dá segurança de que nós somos aceitos, de que nós somos privilegiados de ter o amor de Deus
que esse amor nos alcançou de uma forma eterna, da qual Ele jamais vai se arrepender, jamais Ele vai voltar atrás da escolha que Ele fez, jamais Ele vai nos rejeitar. Então, como eu ainda tenho alguns minutos, eu queria, pastora, pedir para colocar um louvor. Aí eu tinha passado para o Rogério e eu vou ver com ele para colocar. E eu quero, queridos, que você medite nesse louvor, mediante tudo aquilo que nós conversamos aqui. Amém? Nessa palavra de hoje, que fala de Deus como nosso Pai, que Ele nos adotou, que o amor dele nos alcançou, que não importa quão longe nós estávamos ou estamos hoje da comunhão com Deus, Ele continua sendo o mesmo que tem compaixão de nós. Ele continua sendo o mesmo que vai nos atrair para perto, sabe? Colocar umas vestes novas, acreditar em nós, quando nem nós mesmos acreditamos. O nosso Pai acredita que nós podemos ir além, que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos resplandecer a glória de Deus aqui nessa terra, que nós podemos ser instrumentos para a glória dEle, para o louvor e a glória dEle, como diz a palavra. Amém? Então, enquanto o louvor estiver sendo tocado, deixa o Senhor falar contigo, onde você precisa ser tocado, ser curado, amém?